Galera, para você ligadinho no AmaCast, estamos começando hoje mais um episódio. Meu nome é Leonardo e hoje estamos com a Elisandra, que é psicóloga lá da Amazul. Olá, tudo bem? Tudo bem, Leonardo? É um prazer ter você aqui em nosso estúdio. Muito obrigado por disponibilizar um pouquinho do seu tempo. Conta pra gente como que começou a sua história com a Amazul. Olha, minha história com a Amazul começou desde quando eu me candidatei a uma vaga de psicóloga lá e eles me chamaram para uma entrevista. E de início eles já me explicaram que ia ser uma vaga para ser voluntária e como eu já queria me engajar na área, como eu gosto muito de trabalhar com autismo, eu me encantei. Me encantei e comecei a fazer um projeto, que é o projeto Cuidar de Quem Tu Cuida, que foi o primeiro projeto que eu executei lá. É, Tem muitos planos ainda, mas por enquanto eu faço só é, esse grupo terapêutico com as mães, que é a cada 15 dias. Tem vezes que a gente faz, tem meses que a gente faz toda segunda-feira à noite. Então é um grupo com as mães das crianças autistas ou até adultos autistas também. E como funciona esse acolhimento a partir do momento em que a mãe tem o diagnóstico da criança para ela ser acolhida lá? Como que funciona? Como elas chegam realmente para você? Ó, de início elas são cadastradas, né, no projeto pela presidente, a Jéssica, e a gente apresenta o grupo. Então, elas já entram no grupo, elas já são adicionadas ao grupo e convidadas a participar desse grupo terapêutico. É, Apesar de ter muito pouca adesão ainda, a gente já criou um laço bem legal entre as mães. Então, assim, as que começam a ir têm bastante assiduidade de ir toda segunda-feira, de frequentar, por entender a importância daquilo e o quanto elas se sentem bem, é, conseguindo melhorar a autoestima, melhorar o pensar, porque ali é um momento delas, é um momento que elas expõem o sentimento. E, assim, com o tempo, elas estão conseguindo criar um laço tão legal que passa a ter uma confiança. Então, a confiança no grupo, a confiança uma na outra, a confiança em mim, claro, também. E isso está cada dia se fortalecendo mais. E quando começou essa escolha sua de trabalhar em específico com a criança do espectro autista, não foi um pouquinho mais complicado? Porque até então a gente está começando a conhecer agora, está quebrando o tabu agora, tanto é que agora as leis estão começando a colaborar com tudo isso, mas no Sim, começo foi complicado? sim. Bom, eu sempre trabalhei com RH, né? Então, a minha vida inteira eu trabalhei em empresas, indústrias, em vários segmentos, varejo, todas as áreas. Nunca tinha trabalhado clínica, mas eu resolvi esse ano mudar um pouco a minha história. Fiz uma transição de carreira, estou tentando, começando o atendimento clínico também Olha só. na área de terapia comportamental, cognitiva comportamental. E me encantou a área do autismo. Eu tenho uma sobrinha autista, hoje ela tem 21 Olha anos, só. ela é nível 1 de suporte, mas ela faz faculdade. Bom, foi o que me ensinou e me inspirou um pouquinho a em trabalhar com eles. E eu comecei essa pós-graduação, eu estou fazendo uma pós-graduação em ABA, né? Olha só. E agora fazendo parte do AMA aí como voluntária. E cada dia me apaixonando mais, porque eles são encantadores, as meninas, as mães. É uma história muito difícil, né, para cada uma delas. Todas têm uma história com uma certa dificuldade. Hoje eu acho que o que a gente mais precisa, porque assim, não é o diagnóstico em si, porque o diagnóstico não muda nada, né? O que muda é como você vai lidar com aquela situação, com a criança. Como você vai lidar em sociedade, porque assim, é muito difícil, a sociedade não entende ainda, não tem a capacidade do entendimento do que é uma criança autista. Muitos não estão preparados para entender o autismo, né? E para melhorar, o que que você acha que a sociedade em si poderia estar fazendo, na sua visão como psicóloga, principalmente desse público que é um pouquinho que demanda mais de atenção? Eu acho que o conhecimento, Leonardo, porque a partir do momento que você começa a entender o que é o autismo, como é o autismo, porque muitas vezes essas mães são vistas como, ela tá mimando a criança por causa de uma birra, ou
uma crise que a criança está tendo naquele momento. Então, assim, é muito difícil alguém acolher, entender naquele momento o que está acontecendo. Então, assim, as mães são julgadas, muitas vezes são mães solos, né? Que os pais não estão mais juntos. Então, elas são a maior guerreira da família mesmo, né? Elas que fazem tudo. E daí a importância, talvez, de fazer o acompanhamento até com uma psicóloga, Sim. Justamente nesse momento, né? Sim, porque a mãe é a que carrega tudo. Ela está enfrentando a escola, enfrentando o médico, o psicólogo, o psiquiatra, atrás de medicação, muitas vezes por não ter condições, né, de comprar uma medicação para o próprio filho. Então, ela enfrenta tudo. Além de tudo, cuidar da criança, cuidar da casa, levar para a escola, conseguir vaga numa escola, conseguir um tratamento digno de terapia. E não é fácil, não é fácil. E elas não desistem. Quando conseguem essa vaga, não tem nem profissionais já preparados para atuar com tudo isso, né? Sim, elas lidam com tudo isso. Então, é um pré-julgamento muito complicado. Elas lidam com isso todos os dias. Então, assim, o meu olhar é para essa mãe. Não é diretamente com a criança ou com o autista. É com as mães. Então, assim, eu desenvolvo a autoestima, o acolhimento, a ouvidoria, chegar, ouvir o problema, o que ela tem para me contar. Elas ajudam umas às outras dentro da terapia, porque a dificuldade de uma é a mesma dificuldade da outra, e uma consegue de uma forma, a outra indica um passo mais curto para alcançar, né? Então, assim, é um momento bem bacana e teve mesmo. Algum caso que te marcou em meio a tudo isso? Sem especificar nome, que não precisa, mas teve um caso que você falou, poxa, esse caso marcou. Léo, olha, acho que todos os casos são especiais, sabe? Não tem um que não tenha me marcado. É difícil eu não me emocionar dentro do grupo. Na maioria das vezes a gente chora muito, não só eu, elas também. A gente é humano, né? Apesar do profissionalismo e da nossa profissão. Mas o que me motiva às vezes, ouvir que elas têm vontade de abandonar tudo, sair correndo, fugir. E, ao mesmo tempo, não, eu não vou desistir por causa do meu filho. Eu estou aqui para isso. Estou aqui hoje para esse grupo terapêutico. Estou amanhã na escola e não desistir de nada por conta daquele amor, aquele filho. É um amor incondicional, que é só de mãe mesmo. E para você que acompanha a chegada delas no início, toda perdida, às vezes nervosa, com as emoções lá em cima, quando você vê uma mãe hoje em dia tranquila, para você a sensação como que é? De dever cumprido? Muito, muito. Às vezes acontece algum imprevisto, porque eu trabalho aqui em Rio Preto e meus pais moram em José Bonifácio, então eu tenho que viajar para cá, lá. A gente tem que adiar um dia ou outro, elas ficam apavoradas. Não, Elisandra, você não vai vir, a gente precisa de você, é tão bom quando a gente vai para o grupo. Porque é o momento delas, né? Então é o momento que elas deixam as crianças com o pai ou deixam com alguém. A gente tem um ambiente ali também que elas podem ficar com um monitor enquanto está na terapia, mas é o momento delas. Então, assim, elas estão começando a entender o quanto aquilo é importante para elas serem ouvidas. Talvez você chega ali querendo falar no maior problema que você tem, você ouve o outro, você fala, meu Deus, meu problema é muito menor. Ou eu não tenho problema. Isso, exatamente. Né? Então, assim... A gente vê, eu particularmente acompanho bastante, para as mães em si, quando elas entendem e aceitam tudo isso, hoje mesmo eu passei por um caso parecido, fui no mercado no horário do almoço e tinha uma mãe sendo julgada, e a hora que eu olhei, que eu vi o colar de identificação, falei, gente, é muito mais fácil perguntar do que ela está precisando, porque se vocês não reparou, a criança é do transtorno de espectro autista. Sim. E aí, ali todo mundo mudou. Todo mundo entrou em choque, ninguém sabia o que fazer. Você acha que deveria, não só o poder público, mas em si a sociedade, procurar saber um pouco mais, ter campanhas que incentivam a gente a aprender sobre isso, para ajudar as mães a lidar com todos os problemas do dia a dia? Com certeza, Léo. Eu acho que devia ter um olhar maior para isso, porque assim... Eu só me encantei, me identifiquei, busquei entender por conta que eu tinha um problema dentro de casa. Então, você só vai entender quando você tem quando alguém, sente na pele, quando né? você sente na pele, é exatamente isso.
E assim, para algumas mães, para cada mãe, é de uma forma. Algumas encaram normalmente, outras sofrem no início, mas não deixam de buscar ajuda, buscar o entendimento, né? Então, eu acho que precisaria ter mesmo algum projeto, algum incentivo, alguma coisa maior. Se você pudesse definir a AMA em uma palavra, para você, o que seria? Eu acho que amor. Amor. E perseverança, não tem como, eu não sei, sabe? A gente vê o brilho do teu olhar quando fala não só da AMA, mas quando fala dessas crianças, é uma coisa que motiva muito. Sim, Mas eu gosto demais. se você pudesse realizar um sonho seu em relação a tudo isso, qual seria? Eu quero muito que a associação dê certo e que cada vez mais e mais pessoas façam parte dessa associação e de pelo menos conhecer o projeto. É um Porque sonho. a gente julga tanto, às vezes se conhecer acaba se encantando e acaba trabalhando junto, né? Sim, só estando lá mesmo, viu? Só de estar lá a gente já se emociona, quer estar junto, quer trabalhar. Porque começa com uma visita e depois você começa a se apegar nas crianças. Sim, é Você exatamente começa a isso. se envolver nos trabalhos, a hora que vê você está lá dentro. Não, e assim, é incrível, porque esses dias a gente estava conversando, quanto tempo faz que eu tô aqui? 2, 3 meses, foi ver, já fazia 5, 6, mais de 6 meses que eu tô lá e parece que eu comecei ontem, assim, parece que eu faço parte da família de cada uma delas, então é muito legal. E se você pudesse, tipo, deixar uma mensagem para aquela mãe que às vezes recebeu o diagnóstico, tem um pouco de vergonha, é tímida, não quer procurar ajuda, o que você deixaria de mensagem para essa mãe? Busca associação, busca as mães parceiras. Cada uma delas tem muito para acrescentar. Elas entendem muito mais do autismo do que qualquer profissional hoje. Eu falo que eu chego lá e eu aprendo todos os dias com elas. Então, quando a mãe chega, ela é acolhida por outras mães que já passaram por tudo aquilo e que estão ali de braços abertos para acolher, porque passaram por aquilo. Entendeu? Então, elas querem inserir e poder ajudar. O tempo todo elas são assim, uma ajudando as outras. Até com medicação, com alguma atitude, com algum hiperfoco naquele momento que a criança está e que a outra mãe já passou por aquilo e ela dá uma dica. É um verdadeiro trabalho de formiguinha, né? Sim. É como se fosse um não desistir ali, mesmo. uma apoiando a outra. Sim, sempre. Léo. Porque às vezes você vê a pessoa não tá naquele dia tão legal, aí chega as outras mães que passam por aquilo. É muito importante. Sim. O apoio entre uma das outras ali. Então, acaba motivando você a continuar, a persistir, a não desistir. Exatamente Porque isso. as crianças, quando entram nesse meio, eu não gosto de falar dessa maneira, por quê? Porque eu sofri muito isso quando eu escolhi estudar. Eles achavam que, por um diagnóstico, a criança ela não é capaz de fazer as coisas, ela não é capaz de ter uma vida normal. E é muito importante, quando ela é acompanhada, que a mãe vê que a criança sim é capaz. Sim. É exatamente isso. Porque, assim, a cada passo você vê o desenvolvimento no dia a dia. E, assim, elas contam essas histórias. Nossa, meu filho, ele não falava. Então, assim, e aí eles vão passando do nível de suporte de 3 para 2 ou até para 1. Demora para começar a falar. Então, assim, todo o desenvolvimento, tudo é muito gratificante. Muito. Então, é por isso que elas não desistem mesmo. Porque elas sabem que a luta é constante. Não tem fim. É um caminho que ela vai ter que correr pelo resto da vida. E assim, nada muda, né? Não vai mudar. O diagnóstico é aquele. Mas como desenvolver para inserir melhor a criança na sociedade? O que você pode fazer para melhorar aquilo ali? Exatamente. É não ficar se lamentando, mas, poxa, Sim. o que eu posso fazer que acrescenta? Porque às vezes pode mudar a vida da criança. Sim, para ele ser às aceito. Vezes a criança vê a mãe sendo daquele jeito, ela fala, pô, se a minha mãe tá assim, você imagina eu lá fora. Sim. Porque quando eu escolhi estudar, a minha mãe bateu muito pé. Eles falavam que eu precisaria de escola especial, que eu precisaria de uma pessoa sempre do lado. Eu não. Eu sempre preferi estar no meio de todo mundo, porque eu acho que isso é uma exclusão e acaba mexendo com a cabeça da criança. É muito mais legal ela estar no meio das crianças consideradas normais e ela ver que ela é capaz do que ela ser excluída.
porque às vezes não menosprezando o trabalho que as escolas capacitadas para isso fazem, mas é muito importante ouvir a criança. O que você quer? Você quer ir para uma escola Sim. normal? Você quer tentar da maneira normal? Ou você quer ir fazer o acompanhamento? Porque hoje quem me vê fazendo faculdade fala, Não poxa, acredita. não acredita. Exatamente isso, viu, Léo? Olha, você deu um exemplo super bacana e eu acho que é isso mesmo. E a gente fala da inclusão, né? A inclusão a gente tem um ditado que diz que inclusão é a música, né? Mas, assim, não só a música, é você convidar a pessoa para dançar. Então, assim, não é só você ouvir, tem que dançar, porque senão você não é incluído. Então, é só quem passa. Por isso que eu digo, mesmo que você não passe, não tenha nenhum contato, busque conhecimento, busque entender, porque é complicado. Hoje tem muita luta para isso, porque assim, é um trabalho de formiga, exatamente como você falou. Porque na verdade, a lei da inclusão ela é só bonita no papel. Só. Porque na prática, Não quem tem. passa sabe que não é da maneira que está escrita ali. E aí é como se fosse uma coisa imposta, né? Que deveria ser natural. Sabe aquela coisa mecanizada que sempre tem uma maneira? Parece que é tudo do mesmo jeito, da mesma forma. Sim. Eu costumo ver desse jeito. E eu imagino. Você se vê, né, na situação. Nada melhor para entender do que quem passa por tudo isso. E eu passo em si na prática, né, na pele. Porque eu falo agora também na área profissional. Teve local que eu cheguei e que a hora que o pessoal perguntou quem que é o repórter que veio, a hora que via, falava, não boto fé. A hora que via meu trabalho pronto era outra coisa. Então as pessoas precisam entender um pouco mais sobre isso. Né? E é como a gente estava conversando agora há pouco. Você está no seu segundo ano ainda e eu aqui já formada há vários anos, me encantei pelo seu trabalho. Eu acho que você está de parabéns, você está no caminho certo, você está fazendo o que você gosta, viu? Porque... E ainda mais trabalhar com esse tema que vocês estão desenvolvendo agora com a gente, de inclusão, autismo, e você está de parabéns. E agora, já puxando para o nosso encerramento, deixa uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo, que está nos acompanhando aí. Eu só queria dizer que eu gostaria que todo mundo entendesse o autismo da melhor forma e pudesse participar, visitar a nossa associação, tudo que essas mães fazem e o quanto elas se doam para esses filhos autistas, com muito amor. E para você que nos acompanhou até aqui, meu muito obrigado. Esse foi o nosso 5º episódio e nos acompanhe na pré-reportagem também. Muito obrigado a todos mais uma vez. Tchau, tchau.